Cumprimento todos os irmãos, irmãs, professores, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós vamos estar iniciando algumas lições para a Escola Bíblica Dominical referente ao terceiro trimestre. E com a nossa lição, hoje de número 1, nós vamos começar o estudo no livro dos reis de Israel. E para isto, os irmãos e as irmãs professores que vão ter as orientações necessárias para estarem envolvidos na responsabilidade deste ensino, nós iniciaremos no primeiro livro dos reis. Aí os irmãos poderão estar fazendo as meditações e tomando as referências bíblicas. E o assunto nosso como texto áureo vai iniciar-se no capítulo de número 1 do primeiro livro. E nós vamos estar lendo o verso de número 32 ao verso de número 34. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 1, primeiramente, versos 32 a 34, onde está escrito assim: E disse o rei Davi: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. O nosso assunto de hoje se iniciará neste ponto bíblico que tem por título o reinado de Salomão. A nossa primeira lição nos livros dos reis de Israel, o primeiro e o segundo livro, terá início sobre o reinado de Salomão. Então nós vamos falar com os irmãos da seguinte questão. Um ponto fundamental que vocês podem usar como uma referência de ensino é que neste verso, ungir o rei com azeite estabeleceria um vínculo entre Deus e o homem. Este ponto é um ponto muito importante, porque da mesma maneira que em outras ocasiões o Senhor ordenou que fosse ungido alguém para ser rei, ou até mesmo a unção de um profeta, e até mesmo a unção do sacerdote, que são os 3 pontos mais incisivos na palavra de Deus, aonde Deus determinava a unção, ou ungir com azeite, algo que era muito característico nos relatos do Antigo Testamento. Ungir um sacerdote, ou ungir um rei, ou até mesmo quando Deus ungia um profeta. Este ponto os irmãos podem tomar como uma forma de reflexão que em tempos mais avantes houve um fato em que Deus mesmo falou com Elias que ele haveria de, numa certa ocasião, ungir a Eliseu. Eliseu seria sucessor e profeta em seu lugar. Então os irmãos observem bem, este ponto vai ser importante vocês falarem com a classe dos adolescentes, juvenis, por uma razão muito linda, que esta determinação de Deus, a unção ou ungir, caracterizava este vínculo, ou seja, no momento em que Deus ungia esta pessoa para uma obra ser realizada, seria o mesmo que Deus estar criando um vínculo com esta pessoa. E através deste vínculo determinado da parte de Deus, esta pessoa haveria de receber do próprio Deus a capacidade suficiente para envolver-se na sua obra e para realizar os desejos de Deus para tal obra. No caso de agora, nós temos Salomão, filho de Davi. Um destaque importante também que os irmãos podem, nos ouvindo, fazerem uso e não esquecendo de tomar todas as referências bíblicas que vocês terão nas lições para desenvolver o assunto com os juvenis e adolescentes. Então, um ponto fundamental e muito importante é que Salomão, quando foi ungido para ser rei de Israel, ele não era o filho primogênito. Porém, nós vemos nisto que havia um ato da soberania de Deus, de uma determinação de Deus em ungir a Salomão.
mesmo que existisse um filho antecessor a Salomão, que teria o direito à primogenitura e que também, de certa forma, seria aquele que, segundo uma cultura de primogenitura, ele haveria de ser o rei após Davi. Mas Deus deu uma determinação. Parece para nós até como uma quebra de protocolo, mas não, já estava no coração de Deus e isto estava baseado numa promessa, uma promessa feita da parte de Deus. Esta promessa, nós podemos lembrar que, ainda que sendo um fato, de certa forma, um pouco triste de se lembrar, é que no momento em que, após o pecado de Davi, tempos depois, Deus tendo repreendido a Davi, Davi tendo recebido a repreensão, se arrependido e sido restaurado por Deus, continuando um relacionamento com Batseba, nasceu a Salomão, que teve por nome Gedidias, onde tinha o significado amado do Senhor. E Deus ali deixou uma promessa para Davi, dizendo que daquele filho de Salomão, Deus haveria de fazê-lo rei e, através dele, Deus estabeleceria o seu reino. Então, neste reinado de Salomão, existem muitas coisas importantes, mas nós vamos destacar para os irmãos tomarem como referência as mais principais a respeito do reinado de Salomão. Num dos parágrafos na revista, vocês vão ver escrito assim, que é o segundo parágrafo. Após a sua entronização e a morte de seu pai, Deus aparece em sonhos a Salomão e diz: pede o que quiseres que te dê. Nesta oportunidade, o rei revela os belos sentimentos do seu coração, fazendo um surpreendente e sábio pedido pela consecução da sabedoria, a fim de julgar de forma justa o seu povo. Isto está no primeiro livro, no capítulo 3, nos versos 9 a 12. A leitura continua dizendo: Deus, então, atentou para suas palavras, ele concedeu conhecimento tamanho, o estabelecendo como único detentor dentre os homens de tal sabedoria e inteligência que ultrapassava os limites de Israel. Então, este é o reinado de Salomão. Um ponto muito sugestivo para os irmãos professores, eu digo assim, mais especificamente na lição de hoje, para vocês detalharem com os juvenis e os adolescentes, é que o reinado de Salomão, ele é uma pré-figura do reinado de Jesus. Este é um ponto que, ainda que envolvendo um fato histórico, porque a palavra de Deus no livro dos reis, nos livros de Samuel, é história bíblica. Mas o mais importante é nós fazermos uso da história bíblica e extrair dela todos os ensinamentos importantes para a edificação da nossa fé. Então, nós temos um reinado aqui de Salomão, mas a palavra de Deus também nos fala de um reinado, um reino muito superior a este, e um reinado muito superior a este, que é o reino de Cristo Jesus. Então, eu vou agora fazer com os irmãos algumas referências dentro deste reinado, para que os irmãos vejam bem, as irmãs, os professores, sobre esta importante lição. Como que há uma figura do reinado de Cristo Jesus aqui no tempo de reinado de Salomão. No capítulo 3, por exemplo, nós temos o início de alguns pontos relacionados a este reinado, que é onde Salomão ele faz um pedido a Deus sobre o ter sabedoria. Mas e que tipo de sabedoria? A sabedoria que Salomão pediu não era uma sabedoria para que ele satisfizesse os seus interesses pessoais. Este é um ponto muito incisivo, porque a sabedoria que Salomão, como rei de um povo tão numeroso, pediu a Deus, seria uma sabedoria capaz de colocar na balança a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo. Algo que só alguém que recebe de Deus este dom é capaz de fazer. Ou seja, na maioria das vezes em que Salomão precisava julgar uma causa, ele exercia o amor, mas ao mesmo tempo ele também exercia a justiça. E isso é já uma maneira de nós percebermos o quanto o derramamento do amor de Deus através de Cristo Jesus exerceu isso sobre a humanidade. Ainda que Salomão sendo um rei, homem, mas isso está figurado aqui.
Isso precede-se já no caso das mulheres prostitutas, que vocês vão ler no capítulo 3, a partir do verso 16. Este fato já nos narra isto, que Salomão, tendo de Deus sabedoria para julgar esta causa, em que as duas mulheres apresentaram uma situação muito dificultosa de se resolver, mas Salomão, ele resolveu. E resolveu de que maneira? Por uma capacidade humana? Não, de maneira alguma. Por um senso vindo de Deus para a sua vida. Aí os irmãos professores poderão estar lendo no capítulo 3, os versos 16 a seguir, para que vocês entendam o assunto e assim reflitam com a classe, tá? Que a sabedoria que Deus deu a Salomão era para que ele exercesse a justiça e também a misericórdia na balança, para que nenhuma das duas se sobrepusesse à outra e não houvesse a prática de uma injustiça. Isso só Deus é capaz de fazer, tá bom? Este é um primeiro ponto. Um outro ponto importante que nós vamos estar estudando no reinado de Salomão é o capítulo 4. No capítulo 4 e o verso de número 20, nós temos a seguinte expressão: eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Então, os irmãos e irmãs, professores, observem bem. Capítulo 4, agora verso 20, de uma maneira muito objetiva, o que se narra para nós? Salomão está reinando e qual é a realidade do seu reino? A realidade do seu reino é que Israel havia uma multidão, e como a areia que está na praia do mar. E qual é a palavra que se dá a respeito deles? Em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Aqui está um reflexo de tranquilidade e segurança. Irmãos, notem bem que isso, de uma maneira generalizada, somente o reino de Cristo Jesus é capaz de oferecer. Somente aqueles que são deste reino, são parte deste reino ou desfrutam deste reino, são capazes de receber. Isso que está escrito aqui no reinado de Salomão. Ou seja, numa atmosfera de um mundo natural, com um rei comum, se nós trouxéssemos para a nossa atualidade, que aquele que é o dominante da nossa nação é um presidente de república, ou em outras nações, outros que estão num cargo de autoridade, nenhum destes homens, ainda que por melhores que sejam, são capazes de oferecer a um povo, na sua totalidade, tranquilidade e segurança a tal ponto que todos desfrutem de alegria. Então o reinado de Salomão é um reino tão místico para nós, é um reino tão misterioso, que foi determinado por Deus para demonstrar isto, de uma forma figurada, que o reinado de Deus Pai, através de Cristo Jesus, seu Filho, é um reino onde um dia todo o seu povo desfrutará de plena paz, de plena segurança, de plena tranquilidade e de plena alegria. Então os irmãos observem bem. Outro verso também, se vocês observarem o verso 21, que eu quero fazer assim, objetivamente a reflexão de alguns versos, para que os irmãos professores usem eles na classe e mostrem estes pontos espirituais. O 21 do capítulo 4 de 1 Reis está assim: e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Está escrito, verso 24, porque dominava sobre tudo quanto havia da parte de cá do rio Eufrates, de Tifisá até Gaza, e sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinham paz de todas as bandas em roda dele. E o 25, observem bem, irmãos professores, Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Ou seja, desde que Salomão iniciou o reinado até terminar o seu reinado, todo este tempo foi um tempo extremamente abençoado por Deus, aonde toda a nação de Israel desfrutava de paz, segurança, proteção, provisão, ou seja, não lhes faltava nada. Então, nós podemos entender claramente, isso não é nem assim uma força de expressão, de ir além de um limite da palavra de Deus. Há uma realidade de Deus aqui, mostrando que este reino é uma figura de um reino espiritual, porque jamais um homem como Salomão, na sua naturalidade, poderia trazer ao povo todos estes benefícios que o povo está desfrutando. Isso é bom os irmãos observarem, tá? Irmãos, observem bem que
no reinado de Salomão, todas as nações ao redor foram subjugadas pelo seu poder e autoridade. Ou seja, todas as nações inimigas que antes oprimiam, maltratavam Israel, todas elas foram subjugadas. Não houve uma única nação sequer ao redor dos territórios de Israel que lhes fizesse mal, porque Salomão a todos eles os subjugou. As irmãos observem, reflexões bíblicas, aí nós temos lá em Cristo Jesus, quando Paulo, não é? Fazendo para nós esta reflexão, disse que através de Cristo Jesus, ele subjugou todas as potestades e os principados, não é? E aí a palavra de Deus nos diz que ali estava um domínio pleno de Cristo Jesus, vencendo todo o mal, vencendo toda a maldade e trazendo paz e segurança ao seu povo. É uma das palavras também. Ainda no livro dos reis de Israel, um ponto muito importante para nós também, nós temos no capítulo de número 5 e 6, e quando Deus fala com Salomão a respeito da construção do templo, o templo de Deus, que seria agora estabelecido no território de Israel, mais precisamente em Jerusalém. Este ponto eu gostaria muito que os irmãos professores atentassem bem, que nós vamos fazer uma reflexão com vocês. Isso dentro desta lição de número 1, o reinado de Salomão. O que subentende-se dele? Um reino próspero, um reino de paz, um reino de segurança, de tranquilidade, um reino completamente abençoado, sem isenção de bênçãos. Toda a bênção possível estava sobre este reino. E, na verdade, com tudo isso, o que Deus pretendia? Atingir o povo com toda esta bênção. Algo que só será uma grande realidade no reino celestial, que aqui, no reinado de Salomão, Deus está mostrando esta possibilidade. Mas no capítulo de números 5 e 6, o que eu quero ressaltar também como uma reflexão para os irmãos? Observem bem. Uma lembrança. No tempo de Êxodo, Deus falou com Moisés para que Moisés falasse com o povo, os israelitas, que eles trouxessem uma oferta para poder, através desta oferta, o tabernáculo ser construído. Os irmãos se lembram? Os irmãos podem usar o período do livro de Êxodo para trazer à memória, à recordação, este fato. Os israelitas trouxeram muitas ofertas. Teve pessoas que trouxeram ouro, prata, cobre, outras trouxeram peles de animais, outras trouxeram roupas, não é? Linho fino torcido, carmesim, púrpura, peles de animais. Muitos trouxeram muitas ofertas, madeira de cetim, e através de todas estas ofertas, bem meticulosamente nós vamos ver lá, o tabernáculo foi construído no tempo do Êxodo. Mas no tempo do Êxodo, o tabernáculo ele era móvel. Ou seja, cada vez que Deus haveria de dirigir o povo caminhando pelo deserto, Deus dizia a Moisés que o tabernáculo fosse desmontado, o tabernáculo era erigido e eles então caminhavam pelo deserto. Num dado momento, Deus dizia para Moisés que ali, naquele tal território, seria o novo acampamento de Israel. Então Israel, de novo, baixava todas as coisas do tabernáculo, montavam suas tendas, armavam o tabernáculo novamente e assim sucessivamente Deus se deslocava pelo deserto. Agora observe que coisa linda, no reinado de Salomão. Agora Deus ordena de novo a construção de um templo nas mesmas medidas do tabernáculo, porém em dobro. Só que agora nós temos uma característica profundíssima. O tabernáculo agora, o templo de Deus, não será mais móvel, o templo será fixo. Lá no Êxodo, o tabernáculo se movia sobre o deserto. Deus cumprindo a sua palavra com os filhos de Israel, dizendo a eles que ele haveria de ser com eles peregrino na terra. Ou seja, Deus está dizendo, o meu povo é peregrino neste mundo e eu serei peregrino com eles neste mundo. Mas agora, quando Deus determina Salomão, rei em Jerusalém, Deus ordena que seja feito um templo, um santuário para a sua morada. Só que como será este templo agora? Ele não será mais um templo transitório. Ele não será mais um templo que ficará andando por um deserto.
Será um templo fixo, afixado, permanente num lugar só. Algo que nos revela, irmãos, dentro da palavra de Deus, aqui esta realidade do reino de Deus. Deus determinando a Salomão: constrói o templo em Jerusalém, como Deus disse para Davi que seu filho haveria de fazer, demonstrando que agora Deus não estará mais peregrino. Deus estará o quê? Num templo permanente, num templo estabelecido pelo seu poder. E uma curiosidade muito linda também, que eu quero que os irmãos observem, é o que nós temos lá mais adiante, falando ainda do reinado de Salomão, que eu vou encontrar aqui para os irmãos verem comigo. Seria o capítulo de número 7, que nós vamos finalizar este ponto aqui importante desta aula, no capítulo 7. Os irmãos observem bem. Está escrito assim, no verso de número 48. Também fez Salomão todos os utensílios que convinha à casa do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Verso 51, ainda está escrito no capítulo 7. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai, a prata e o ouro, e os utensílios pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Vejam bem agora o que eu quero destacar no capítulo 7. Atenção para que os irmãos professores reflitam sobre isso com os alunos. Lá, no tempo do Êxodo, os israelitas foram comovidos por Deus para trazer ofertas para a construção do tabernáculo. Porém, aqui agora, no tempo de Salomão, a provisão é unicamente de Deus. Deus ele não pediu a nenhum israelita que trouxesse uma oferta. Nenhum israelita precisou trazer, porque agora toda a provisão ela foi de Deus. Ninguém trouxe uma única alfinete sequer. Ninguém trouxe uma única pele de animal sequer. Porque aqui agora, no capítulo de número 7, no livro dos reis, toda a provisão ela vem de quem? Vem de Deus. Aí nós entendemos, irmãos professores, por que foi que Deus enriqueceu a Salomão a tal ponto. Riqueza tal que, até os dias de hoje, para estudiosos da Bíblia, ficam espantados com as riquezas de Salomão. E já se ouviu dizer que se ajuntasse as riquezas de todos os homens mais ricos do mundo que já existiram, ninguém alcançaria a grande riqueza que Salomão possuiu. Mas, no entanto, aí nós percebemos por que Deus fez isso. Para mostrar que o seu reino era um reino rico. Rico sim, mas a riqueza não é simplesmente uma manifestação material. É para que Deus mostrasse essa riqueza de grandeza espiritual. E tudo isso reflexo no coração de Salomão e no reinado de Salomão. Então, os irmãos observem bem. No tempo do Êxodo, os israelitas trouxeram ofertas. Mas agora, no tempo de Salomão, Deus está dizendo não. Toda a provisão agora será unicamente minha. Eu serei o provedor de todas as coisas. Ninguém precisará contribuir com nada. Irmãos, nós podemos pensar da maneira como o Senhor criou os céus, a morada dos seus, ou chamado em Apocalipse, Jerusalém celestial. Quem foi que algum dia ajudou Deus? Ou fez algo como uma maneira de dar uma oferta a Deus, para que Deus então fizesse Jerusalém? Vamos fazer uma reflexão? Os irmãos, falem disso com os alunos no dia desta aula. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. E ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, os irmãos, vejam bem, tudo já está preparado por Deus. Tudo preparado. Os céus, a Jerusalém celestial, as mansões celestiais, tudo preparado por Deus. Então, o reinado de Salomão é um reinado lindo. E de uma maneira objetiva, é esta aula que eu vou deixar para os irmãos. Observem bem, peguem todas essas referências que eu disse no reinado de Salomão. Um reino de paz, segurança, tranquilidade, provisão. Não faltava nada para os filhos de Israel. Um reino próspero, um reino rico, um reino aonde somente o rei proveu todas as coisas. E quem é este rei? Este rei para nós hoje é Jesus. É Jesus que proveu-nos tudo quanto é necessário para o descansar das nossas almas. Então os irmãos sejam abençoados com esta aula e assim que o Senhor
continue nos abençoando. Amém.